coisa mais normal quando vamos ver um filme é esperar por um final feliz. Aquele final onde a mocinha fica com o protagonista, o vilão é derrotado e todo mundo vai pra casa feliz. Mas tem filmes que fogem dessa regra. E às vezes o mal acaba vencendo nesses filmes. E é justamente disso que eu quero falar com vocês hoje. Filmes em que o mal vence. Fala galera, beleza? Aqui é o Elmi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Power Pop. Bom, eu acho que eu não preciso nem dizer que se eu vou falar de finais, obviamente esse vídeo vai estar entupido de spoiler, né? Então assista esse vídeo por sua conta e risco. Bora lá! Começando com um filme que foi justamente o primeiro filme que me veio à cabeça quando eu pensei nesse tema, que foi justamente Star Wars Episódio 5, o Império Contra-Ataca. Depois da maior roubada da galáxia, Luke Skywalker começa o seu treinamento com Yoda para aprender os caminhos do Jedi. Enquanto isso, Han Solo tenta conquistar a Leia e o Darth Vader volta com tudo para caçar a Aliança Rebelde e acabar de vez com qualquer esperança de salvar a galáxia. Se no primeiro filme a galera termina com medalha no peito, música, explodindo a Estrela da Morte, aqui o balde de água fria vem com força, porque o filme já começa com o Império invadindo a base da Aliança Rebelde em Hoth e fazendo com que os rebeldes tenham que sair dali correndo desembestado. Aí daí pra frente é só pra trás, porque a aliança passa o filme inteiro fugindo do Império. Na Cidade das Nuvens rola aquela traição básica do Lando e o Han Solo é congelado em carbonita e vendido pro Jabba. E o Luke, tentando dar uma de herói, ele larga o treinamento do Yoda no meio e vai lutar contra Darth Vader. Resultado? Tomou um pau, perdeu a mão e ainda descobriu que tomou um pau do próprio pai. Mas o final desse filme é genial porque ele quebra totalmente esse clichê de final feliz que a gente espera em filmes assim. É um final onde tudo dá errado, os planos dos protagonistas vão pro espaço, literalmente. O Império não só ganhou a batalha física, ele moeu o espírito das pessoas. É o maior exemplo de como terminar um segundo filme de uma trilogia dando um baita de um gancho pro terceiro filme. Que foi você que matou ele? Não. Eu sou seu pai. Mas se a gente tá falando de filme onde o mal vence, o clima é de puro desespero. E onde os fracos não têm vez, é o maior exemplo de um soco no estômago, de um final tão seco. O filme é basicamente um jogo de gato e rato no Texas, onde Lyle Moss, um cara comum, acha uma maleta com 2 milhões de dólares de um negócio de tóxico que deu muito errado. Mas nisso, o Anton Chig, que é um assassino bizarro com uma arma de abater gado e um cabelo do beisola, vai atrás dele. E o filme destrói qualquer esperança de um final feliz. Primeiro, porque o protagonista morre do nada. Sabe aquela velha fórmula de Hollywood, onde o protagonista vai ter um embate épico contra o vilão e no fim ele vai derrotar o vilão? Aqui esquece. O Lyle é mandado jogar no Vasco por capangas comuns no meio do filme. A gente só vê o presunto do cara espalhado no chão. É seco, realista e cruel. Ah, mas o vilão morre, né? Você se pergunta. Então, não. O Anton caça a esposa do Lylan e cumpre a promessa de mandar ela de arrasta também. E isso decidido no cara ou coroa. E mesmo depois de sofrer um puta de um acidente, ele simplesmente sai andando, coloca o osso de volta no lugar, pega a camiseta de um garoto e amarra pra fazer um torniquete e segue o baile. E o xerife que passou o filme todo caçando o Anton simplesmente desiste e se aposenta. Aí o filme termina com o xerife contando sobre um sonho que teve com o pai e o filme acaba assim, sem música, sem resolução, sem uma grande batalha, seco, como a vida real. O mal ali não é só um cara mau, é uma força da natureza imparável. No part of that's mine, Franklin. You still got... Mas se a gente for pros filmes de terror, a gente vai achar vários e vários exemplos assim. A galera do terror gosta de finais meio pessimistas. E um deles é o final de Jogos Mortais. A premissa você já deve estar ligado, né? 2 caras acordam acorrentados pelos pés em um banheiro imundo, com um defunto ensanguentado no meio do chão, segurando um gravador e uma arma. Eles descobrem que estão no jogo de Jigsaw, um serial killer que não mata ninguém diretamente. Ele faz armadilhas e as vítimas têm que escapar. Aí aqueles dois passam o filme todo tentando escapar daquela armadilha do Jigsaw, chegando ao ponto de um ter que arrancar o próprio pé para poder tentar sair daquela armadilha. Mas no fim acabou que não serviu para nada. Aquele defunto que tava no chão não era defunto coisa nenhuma, era o próprio Jigsaw, o dono do jogo, que tava ali. Ele levanta e larga os dois ali naquela escuridão para sempre. Ou seja, o Jigsaw ganhou esse jogo e não adiantou nada dos esforços dos protagonistas. Filmes de zumbis normalmente são 8 ou 80. Às vezes tem um final que a gente pode chamar de feliz, mas na maioria das vezes eles são meio pessimistas também. Como o final do filme Madrugada dos Mortos, o remake do Zack Snyder. O filme conta a história de sobreviventes que conseguem se abrigar em um shopping. O grupo de sobreviventes ali naquele shopping é bem aleatório. Tem enfermeira, tem policial, tem trambiqueiro, tem grávida, vários arquétipos de personagens diferentes. E a gente acompanha esse grupo sobrevivendo dentro daquele shopping. Só que depois de um tempo, aquele shopping deixa de ser um local seguro. Então eles blindam uns ônibus e vão em direção
direção ao porto porque um deles é dono de um iate que poderia levá-los até uma ilha que aparentemente é isolada. E dá tudo errado, o ônibus capota, um dos membros da equipe morre nessa confusão toda, mas aos trancos e barrancos eles acabam conseguindo chegar no iate e partem para a ilha. Aí você deve estar pensando, ué, então esse é um final feliz, Elmer, eles conseguiram o que eles queriam, certo? Então, realmente eles conseguiram o que eles queriam, só que o filme vai para os créditos, e nos créditos passam uns videozinhos mostrando o que aconteceu depois que eles pegaram aquele iate. Eles chegaram na ilha, só que a ilha era realmente uma ilha isolada, só que estava infestada de zumbis, ou seja, Todo mundo morreu. Acabou. pois é, todo mundo foi mandado pro Vasco. Os esforços que eles tiveram para chegar naquele barco e naquela ilha não serviu pra bosta nenhuma. Por isso, tá aqui nessa lista. Agora um filme que eu reassisti recentemente e tinha que estar nessa lista aqui, que é o filme Olhos Famintos. O filme conta a história de dois irmãos, o Derry e a Trish, que estão fazendo uma viagem de carro até que um caminhão muito esquisito passa por eles de maneira bizarra. E mais pra frente, eles veem que o motorista do caminhão tá jogando um corpo numa espécie de fossa. O que você faz quando você vê um cara muito suspeito jogando o que pode ser um corpo dentro de uma fossa? Você chama a polícia? Não, você vai lá fuçar. Aí eles descobrem que na verdade aquilo não era uma pessoa, na verdade é um monstro chamado Creeper, que desperta de 23 em 23 anos para devorar humanos. Então esses dois passam o filme todo sendo perseguidos pelo Creeper. Essa criatura tem uma característica que ele gosta de devorar partes específicas de pessoas para poder consertar as partes dele. E no fim ele acaba capturando e levando o Derry e devora os olhos do Derry. Porque ele queria a visão do Derry, porque ele viu o que estava acontecendo naquela caverna e ele queria a visão dele. Então ele ficou com os olhos dele. Por isso o filme se chama Olhos Famintos. E foi isso, o monstro levou o irmão dela e ela ficou por ali mesmo. Foi um final que o mal venceu. E se você está gostando do vídeo até aqui, se inscreve aqui no canal, compartilhe para todos os amigos que gostam de Disney, cinema e cultura pop, que isso me ajuda demais a sempre trazer mais conteúdo para vocês. Temos vídeos aqui no canal toda semana, todo segundo e sábado, 6 da tarde, sempre falando de Disney, cinema e cultura pop. Agora sim, bora voltar pro vídeo. Indo pro lado agora dos super-heróis da coisa, mais ou menos, temos o filme Brightburn. O filme conta a história de um casal que não podia ter filhos, até que uma nave cai do espaço e nela tinha um bebê, e eles adotam esse bebê. E com o passar do tempo, o Brandon desenvolve poderes, só que ele é meio que do mal, basicamente um Superman do mal, ou um Capitão Pátria se não fosse um covarde. E nisso que ele vai descobrindo que tem poderes, ele vai mostrando que ele é um pouquinho psicopata das ideias. Ele quebra a mão da garota que ele gosta, ele mata as pessoas que não gostam dele, ele se irrita muito fácil. E lá pro fim do filme, ele faz tantas coisas absurdas que os próprios pais começam a tentar acabar com ele. Mas ele manda os dois jogar no Vasco. Mas o pior de tudo não é nem isso que ele fez, é o pós-crédito desse filme. Esse filme tem um pós-crédito mostrando que o Brandon não é o único ser que tem superpoderes daquele universo. Tem vários outros seres com superpoderes também, e aparentemente também são do mal. Ou seja, o mundo nesse universo está totalmente ferrado. Uma pena que esse filme não foi um sucesso, ou seja, nunca vai ter uma continuação. Ainda mais que foi produzido pelo James Gunn. Então, infelizmente, não vai ser agora que a gente vai ver uma continuação desse filme. Quem sabe no futuro, né? E pra fechar a lista, tinha que falar dele, né? Vingadores Guerra Infinita. Como todo mundo sabe, o Thanos pega as joias do infinito e começa sua missão para exterminar metade da vida no universo. Eu lembro do choque que foi assistir esse filme no cinema na época, porque a gente estava sempre muito acostumado a ver os heróis ganhando. Isso é certo de acontecer. Aqui não, o Thanos ganha. Quando o Thor acerta o peito do Thanos e o Thanos fala que devia ter acertado a cabeça, admita, sua reação foi um não! Aí ele estala os dedos. E ver a cena dos heróis que a gente tanto acompanhou virando pó é de uma maldade absurda. Principalmente aquela cena do Homem-Aranha no colo do Tony Stark. Cara, aquilo foi de uma maldade sem tamanho. Será que isso vai se repetir agora em Vingadores Doomsday? Eu acho que sim, eles vão fazer isso também. Mas não sei se o filme vai ser bom, né? Esperamos que seja. E aí, você concorda comigo? Discorda de mim? Comenta aí embaixo que eu quero muito saber a sua opinião sobre esse vídeo e sobre esses filmes. Estou ficando por aqui, na tela vai ter 2 vídeos para vocês escolherem qual o próximo vídeo que você vai assistir aqui no canal. Eu sou o Elmi e falou, galera!